Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos dando início a mais uma devocional e na devocional de hoje, que estamos estudando sobre o poder transformador da oração, nós vamos conhecer o poder e a participação da oração. Nós vamos conhecer um pedaço da história de Daniel, onde ele corre, ele vai até Deus para pedir orientação e sabedoria sobre uma situação que ele estava vivendo. O rei teve um sonho e o rei buscou dentre os sábios, astrólogos, alguém que interpretasse os sonhos. Só que ele não queria contar o sonho. Ele achava que todos os astrólogos, os adivinhos, os sábios deveriam falar o sonho que ele teve e dizer sobre o que aquilo significava. Então, queridos, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá no livro de Daniel. Nós vamos ler alguns versículos e eu quero convidar você para ir lá no capítulo 2 de Daniel. E aí eu vou ler o versículo de número 5, que diz assim: Mas o rei respondeu: Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Então o rei queria que eles contassem o sonho e dissessem o que aquele sonho significava. E aí um dos sábios falou assim: não existe quem... Está lá no versículo 11. Diz assim: o que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na terra. Embora essa pessoa tenha falado para o rei que era impossível e que só os deuses podiam falar, havia um Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que podia fazer isso. Mas Deus não faz nada sem propósito. E como Daniel também seria morto, seria como o rei falou, despedaçado, e as suas casas também, Daniel seria porque todos morreriam, os astrólogos, os adivinhos e os sábios. E Daniel estava entre esses sábios. Então Daniel é procurado para também adivinhar o sonho do rei. E aí no versículo 14 lemos assim: Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo... Eu vou explicar aqui o que estava dizendo. Mas lembrem-se, Daniel e seus amigos foram levados como escravos. Mas mesmo sendo levado como escravos, Daniel nunca deixou de crer em Deus. Seus amigos nunca deixaram de crer em Deus. E numa situação de sufoco, uma situação difícil, Daniel convoca os seus amigos para estarem orando junto com ele e esperou para que Deus revelasse em sonho o que ele deveria fazer. E Daniel orou e disse assim: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações.
Ele é quem pôs os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios, a inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. O Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondestes à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Queridos, eu nunca tinha olhado essa visão, ou essa história tão ampla, de maneira tão maior. E eu quero dizer para vocês, continuem lendo. Queridos, aqui nós vemos o poder do nosso Deus, o poder do Deus que dá inteligência aos inteligentes, sabedoria aos sábios, e que nesse momento de aflição socorreu Daniel. Daniel não tinha nada a ver com, se o rei, ele não tinha sido consultado pelo rei sobre o sonho, mas ele seria morto do mesmo jeito que os outros sábios, astrólogos, os inteligentes. Todos seriam mortos. Mas Daniel, sabendo disso, foi até o rei e pediu ao rei um tempo para que ele pudesse responder, saber aquilo e decifrar o sonho. Daniel também não ficou sabendo do sonho do rei. Da mesma forma que o rei não quis contar para ninguém, também não contou. Mas Deus contou para Daniel o sonho que o rei tinha tido e deu as orientações que Daniel precisava. Esse Deus de Daniel, lá do Antigo Testamento, é o nosso Deus de hoje. E Daniel é uma pessoa como eu e você, que buscou ao Senhor, que buscou a resposta do Senhor. Nós precisamos fazer isso sempre. Daniel não manteve o contato com Deus, uma conexão com Deus só nesse momento. Ele mantinha a conexão com Deus, a oração com o Senhor em todo o tempo. E quando ele precisou, o Senhor o socorreu. Queridos, a história é fantástica. Eu te convido a continuar lendo e você vai ver como Deus preservou a vida de Daniel e dos seus amigos mais uma vez. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Deus, como nós podemos ver o cuidado que o Senhor teve com os teus filhos aqui, fazendo com que eles pudessem revelar o sonho para o rei e terem suas vidas preservadas, ó Pai. Como o poder e a participação da oração foi importante para eles aqui. E sabemos, ó Deus, que a oração ainda é importante para nós. Por isso te pedimos, Senhor Deus, que possamos lançar sempre mão dessa arma que temos, que é a oração. E essa conexão com o Senhor em todo o tempo, para que a gente possa ser bem sucedido, para que possamos ter sucesso naquilo que vamos fazer. Obrigada, Senhor, porque podemos seguir o exemplo de Daniel e seus amigos aqui. E muito obrigada, Deus, por poder ter essa arma, Deus, que é a oração. Não precisamos marcar um tempo com o Senhor, uma hora. Podemos orar ao Senhor em todo o tempo e em qualquer lugar. Por isso, Deus, muito obrigada. Ser conosco, Deus, ser com cada um que está acompanhando essas devocionais. Dê esperança, Deus, dê força e que não desanime, ó Pai, de lançar em mão da oração em todo o tempo. Muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Continue conosco, nós te oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem todos com Deus e até a próxima devocional. Tchau.